no último presidente do período populista democrático brasileiro, que foi o nosso amigo João Goulart. Então já tivemos Eurico Gaspar Dutra, já tivemos o segundo governo Vargas, tivemos aquela confusão danada referente ali à posse do JK, né? Tivemos ali rapidinho o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, presidente do Senado, Nereu Ramos, golpe preventivo, mas aí o governo JK, o efêmero, amalucado governo Jânio Quadros, e agora a gente fecha com o João Goulart. Cara, o Jaime Brenner, no livro Jornal do Século XX, ele faz uma abordagem sobre o governo João Goulart, que eu acho uma abordagem interessante, cara. Ele divide o governo João Goulart como se o governo João Goulart tivesse 3 atos, como se fosse uma peça de teatro, né? O primeiro ato é o problema envolvendo a sua posse e a saída parlamentar, que a gente vai comentar. O segundo ato é quando ele lança, como os seus antecessores, um plano econômico ortodoxo, tentando botar o Brasil no eixo, no caso dele, o plano trienal, e o negócio não dá certo, né? Fazer um governo, digamos assim, sem grandes arrobos. E aí a gente vai ver que a partir de janeiro de 63, quando finalmente, através de um plebiscito, ele se torna presidente do Brasil num modelo presidencialista, ele vai ter a grande chance, cara, de fazer o governo que ele queria. Ele vai ser muito pilhado pelo Leonel Brizola. O Brizola convence ele a deixar uma marca. E a marca que ele tentou deixar foi a marca das reformas de base. E a gente vai ver que foi ali que as coisas desandaram e a gente acabou tendo ali o golpe de 64. Mas vamos começar. Como foi dito no final da aula do Jânio, creio eu, o nosso amigo Jânio renunciou de maneira abrupta, de forma surpreendente. Hoje a gente sabe, né, através de pesquisa histórica um pouco mais aprofundada, que na semana em que o Jânio renunciou, ele fez uma reunião, cara, fora da agenda, onde o adido militar dos Estados Unidos participou, o embaixador norte-americano participou, representantes, né, das indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo participaram. E assim, não deve ter sido uma reunião com um final feliz, né, porque depois dessa fatídica reunião ele renunciou. Então, a gente pode imaginar um Jânio Quadros extremamente pressionado e tentando dar uma tremenda de uma cartada política com a sua renúncia, que deu errado. O João Goulart, em missão diplomática à China, cara, ele vai esbarrar com um problemaço. Os ministros militares, né, cara, as 3 forças armadas, elas vão se pronunciar contra o retorno do João Goulart, cara. Olha só como é que a situação do cara, ela ficou extremamente desconfortável, cara. Não era nem que a galera era contra ele assumir. A galera era contra ele voltar para o Brasil, né, para tu ver o nível de tensão institucional. Nesse cenário, eu tenho que destacar a atuação do Brizola, cara. O Brizola. Talvez você até saiba quem foi Brizola, né, cara? Não sei, de repente tu tem aquela lembrança do Brizola, governador do Rio, tá? Já numa segunda fase da vida, né? Brizola morreu velho, infelizmente um pouco já no ostracismo. Mas o Brizola, cara, para muita gente que entende de história republicana, ele é até considerado o melhor governador da história do Brasil, mas não quando ele governou o Rio, né? Nos anos 80. Mas quando ele governou o Rio Grande do Sul, nos anos 60. Na verdade, o Brizola tem um recorde, creio eu, imbatível. Nenhum governador fez tantas escolas quanto ele durante o seu governo. Então o Brizola, ele era populista sim, ele era getulista sim, mas principalmente no filtro imposto pela Guerra Fria, pelo conservadorismo brasileiro, pelo golpismo, essa galera estaria mais à esquerda. Agora,
pelo amor de Deus, não confunda esses oligarcas gaúchos, porque eles eram oligarcas gaúchos, não confundam eles com comunistas, com socialistas, que aí realmente você vai ter muita dificuldade nas suas provas. Mas o Brizola, cara, ele lançou uma campanha inacreditável, cara. Uma campanha feita pelo rádio, chamada Campanha pela Legalidade. O que ele afirmava? Ele afirmava que era um absurdo os militares barrarem o retorno de João Goulart para assumir a presidência, porque fazendo isso, cara, eles estavam rasgando a Constituição, né? A Constituição versava que se o presidente eleito, sei lá, morresse ou renunciasse, ele tinha que ser substituído pelo seu vice, não tinha conversa. E o Brizola conseguiu convencer os próprios militares do Terceiro Exército. Isso aqui eu acho que contou bastante, tá, cara? Tem uma foto antológica do Brizola num quartel militar, nesse quartel gaúcho. Ele tá com uma metralhadora e a foto, obviamente, uma foto deve ter sido montada, né? Ninguém tira uma foto assim de bobeira. Ele tá com a metralhadora apontada pro alto. Tem até uma viagem geográfica aí, né? Porque se o cara tá no Rio Grande do Sul e ele tá apontando pro alto, né? Se você botar no mapa, é como se ele estivesse apontando, cara, pros centros políticos do país, tá entendendo? Tá apontando para São Paulo, tá apontando para o Rio de Janeiro, tá apontando para Brasília. Essa campanha surtiu um efeito, ficou um clima de que a coisa podia descambar para uma guerra civil, imagina isso. E aí o Congresso, né, cara, resolveu se mexer. Principalmente a figura de um político, que nós ainda vamos falar dele, tá ok? Um cara chamado Tancredo Neves, cara. Tancredo Neves, político mineiro, cara, político, porra, que vai ficar décadas na história do Brasil, vai acabar se elegendo presidente indiretamente quando acabar a ditadura, mas nem vai governar, porque vai morrer antes de tomar posse. O Tancredo, cara, ele deu um nó em pingo d'água, né? Ele propôs a saída parlamentar, para que os militares se acalmassem, os ânimos, né, ficassem em banho-maria. Ele permite o retorno do João Goulart, porém sem plenos poderes. Então, esse acordo, um tanto quanto complexo, ele saiu do papel. E o João Goulart, né, cara, que também nessa altura do campeonato não é nenhum neófito, né, um sujeito acostumado, um sujeito que sabia lidar também com as pressões dos militares, ele regressa ao Brasil, cara, e tem cenas disso no YouTube, você acha isso facilmente. A imprensa, né, cara, não deixa nem o maluco sair do avião, tá ligado? A galera já bota, assim, um microfone perguntando o que ele vai fazer, quem ele vai punir. E ele, muito esperto, fala assim, não vou punir ninguém, as Forças Armadas são soberanas, eu entendo essa treta, tá tudo bem. O acordo já foi feito, né? Tô botando meu galho dentro. E foi isso que aconteceu. Só que aí, cara, o Brasil ficou numa espécie de banho-maria. Porque, assim, o Brasil, por questões históricas, aderiu até tardiamente ao republicanismo, mas, né, em consonância com a América Latina, um republicanismo presidencialista, né? Então, se você pegar lá exemplos de repúblicas parlamentares europeias, elas funcionam dentro da sua própria tradição. Tradição essa que o Brasil, obviamente, não tinha. Então, na verdade, ficou um governo um tanto quanto pálido, né? Um tanto quanto sem identidade. E o João Goulart não podia fazer nada, a não ser esperar para a realização de um plebiscito. É estranho, né, cara? Porque quando você confirma uma decisão, não seria plebiscito, né? Seria referendo. Mas o plebiscito, inclusive, ele foi adiantado para janeiro de 63, porque os próprios partidos políticos, isso diz muito do Brasil, os partidos tradicionais, né, a UDN, né, que era contra o João Goulart, essa galera sabia que esse modelo parlamentar era um modelo de vida curta, né? Então já estava todo mundo meio que prevendo, todo mundo meio que se preparando para a próxima eleição. E, obviamente, seria muito mais jogo você voltar com o presidencialismo. E essa campanha presidencialista é muito bem sucedida, né? Finalmente, o João Goulart vai poder governar com plenos poderes.
Antes disso, ele começa a trabalhar, né, cara? Porque você podia até não gostar do cara, mas ao contrário de outros, o maluco trabalhava. No seu governo, apareceu uma premissa importantíssima que ainda demoraria mais de uma década para sair do papel. O Brasil é um país tão desigual, cara. O Brasil é um país tão canalha em algumas questões que quando as leis trabalhistas foram criadas no governo Vargas, essas leis, elas não foram feitas, elas não se estendiam ao trabalhador rural. Então, olha que coisa cruel. O Brasil escravocrata, né? O Brasil agroexportador, o Brasil horroroso, ele não deu possibilidades para que o trabalhador do campo pudesse ter acesso à previdência social, pudesse se aposentar. E, obviamente, isso causava uma tremenda distorção. Não à toa, desde o governo JK, você convivia, cara, com uma tensão campesina muito grande, cara. Você tinha ali a formação das chamadas ligas camponesas, que algumas pessoas acham que foi uma espécie de pré-MST, e é uma comparação anacrônica, né? Dá para entender, obviamente, porém, são fenômenos históricos um tanto quanto diferentes. Mas havia um problema no campo, havia uma tensão no campo a ser resolvida, e o governo do Jango acenou com o Estatuto do Trabalhador Rural. Para isso virar direito, para isso virar previdência, foi necessário criar um fundo para financiar isso, chamado Fundo Rural. Cara, e por incrível que pareça, isso só saiu do papel na ditadura militar, cara. Isso só saiu do papel no governo do Geisel, para tu ver como é que em algumas questões o Brasil caminha a passos de formiga. Economicamente, como eu disse há minutos atrás, ele apela para o Celso Furtado. Celso Furtado era um sujeito da academia, um sujeito respeitado, um sujeito que tinha uma projeção, sobretudo, na América Latina. Era uma época em que você tinha aqui na América Latina a chamada CEPAL, que era uma organização econômica que visava fazer algum tipo de atuação solidária entre as economias subdesenvolvidas, né, para poder superar alguns entraves, um desenvolvimento um pouco mais autônomo, não é isso? E o Celso Furtado, ele tenta pegar as melhores práticas econômicas conhecidas até então e aplicar no plano trienal. Era muito importante tentar fazer o Brasil crescer de novo. O crescimento no final do governo JK e chegando ali no governo do Jânio era um crescimento que depois se concretizou como zero. Né? Isso virou realidade no governo João Goulart. Cara, quando você não cresce nada, pior do que não crescer nada é só um crescimento, é só o déficit, né? Mas isso era muito contraproducente para o momento que o Brasil havia atravessado até então, né? Ficava ainda aquele resquício do desenvolvimento econômico do governo JK. Agora, para poder voltar a crescer, o próprio Celso Furtado, o próprio Santiago Dantas, avisaram o João Goulart que ele teria que apertar o cinto, né? Avisaram a ele que ele teria que fazer também uma política de contenção de gastos. E aí você tem um debate que, inclusive, é político, né? Quando você faz investimento social, o nome já diz, é um investimento ou é um gasto? O João Goulart, em vários momentos do governo, ele vai desrespeitar, digamos assim, as diretrizes do plano trienal. Porque sabia também que se levasse aquilo ao pé da letra, isso geraria uma enorme impopularidade, isso geraria um enorme esforço econômico, sempre, da classe trabalhadora, né, cara? Da galera que acaba ganhando menos e contribuindo mais. O Brasil tem uma percepção muito perversa, né, cara? Para cima dos direitos dos trabalhadores, principalmente daqueles que são mais humildes. Então, esse plano trienal deu completamente errado. A inflação disparou, cara. Os gastos públicos ficaram descontrolados. Assim, o governo parecia, nesse sentido, um trem desgovernado. Assim, a situação realmente era bem tensa, não era das melhores, não. A gente pode até fazer uma leitura que é a seguinte:
Às vezes fica se batendo muito que as questões sociais, elas se inflamaram. E é verdade, não é mentira. Mas é sempre bom perceber que elas tinham começado muito antes do governo João Goulart, entendeu? O Brasil não virou um país violento no campo no governo João Goulart, pelo amor de Deus. A economia não ficou destrambelhada no governo João Goulart. Então é como se ele tivesse acumulado, digamos assim, esse passivo de crises. E aí, né, cara, como eu falei antes, numa escolha política, né, talvez já vislumbrando o final do governo, ele apostou que poderia cair atirando, né, nesse sentido, poderia sair de cabeça erguida se tivesse conseguido implementar as reformas de base. Galera, o nome é autoexplicativo. Se eu vou atuar na base, né, vamos imaginar uma pirâmide, né? Se eu tô atuando na base, cara, são reformas voltadas para o povo, cara. Para a rapaz. Pô, professor, então ele era o Papai Noel dos pobres? Eu também acho que não. Na verdade, João Goulart, ele talvez tenha sido o melhor aluno da escolinha do professor Getúlio. Getúlio não ficou pra gente, pros vestibulares, como o pai dos pobres. A linha do João Goulart não é diferente dessa. Só que assim, não dava para fazer o que o Getúlio tinha feito, porque isso já tinha acontecido 30 anos antes. De certa maneira, nesse sentido, né, usando um pouco aí de acidez, se você tinha dado a mão para os trabalhadores, e é uma mão caô, diga-se de passagem, depois que o cara pega a tua mão, ele quer teu braço, quer teu ombro, ele quer tudo, né, se for possível. Então o João Goulart está mais ou menos nessa seara. De todas as reformas propostas, essas aqui, creio eu, são as mais importantes, a que despertou maior alvoroço, né, cara? Parou o país, virou charge de jornal, deixou a elite de cabelo em pé, foi quando ele indicou que faria uma reforma agrária. Cara, é impressionante, porque o projeto do Jango, visto hoje, com calma, coisa e tal, ele não era nada radical, cara. Ele não era um projeto socialista, longe disso, cara. O João Goulart era um grande proprietário de terras. O João Goulart era da oligarquia gaúcha, era de São Borja. Então, na verdade, estava muito mais para uma coisa à la Homestead Act do que, sei lá, cara, do que Revolução Cubana. Agora, na boa, quer deixar a elite... Hoje nem precisa mais, porque a gente está num outro momento da história da economia. Mas queria deixar a elite brasileira de cabelo em pé falasse em reforma agrária. Acusava-se nos grandes jornais que países como a União Soviética eram países famintos. Parece até que eu estou brincando, mas no Brasil dos anos 60, falava-se que os comunistas comiam criancinha. Comiam criancinha, botavam sopa de criancinha e comiam, não tinham o que comer, comiam criancinhas. Então, se o Brasil enveredasse para isso, nós iríamos caminhar para esse quadro de fome, de miséria. Isso estava acompanhado de uma reforma urbana. Cara, dá até uma certa dor, né, bicho? Porque, veja bem, quem mora em cidades, quem mora em áreas urbanizadas, como acredito seja a maioria de vocês, a gente tem noção do que é uma área urbanizada, né, cara? Então, se tu tem água encanada, se você tem gás encanado, se você tem asfalto, se você tem um endereço completo, se porventura você tem iluminação, tem segurança, você está numa área urbanizada. A favela do Grajaú, de São Paulo, pô, ela fica num lugar, cara, inabitável. A gente tem favelas em lixões. Tem lugares que você pensou em não fazer nada porque você pensou também que as pessoas nunca iam querer morar ali. Não, imagina ter um lixão em Caxias. Por que
eu vou urbanizar um lixão? Não faz sentido. O lixão não era para botar lixo? A loucura são pessoas irem morar ali. Óbvio que houve um crescimento desordenado. Óbvio que houve uma desigualdade social atroz. E aí, o que dá trabalho? O que dá trabalho é cuidar disso, cara. É cuidar disso. E nos anos 60, propostas existiam. No Rio de Janeiro, cara, o Carlos Lacerda, que nessa época já era governador do estado da Guanabara, ele fez uma promessa muito doida. Ele prometeu acabar com as favelas. Acabar com as favelas. Ele prometeu que no Rio de Janeiro existiriam bairros planejados com conjuntos habitacionais e os nomes eram muito bonitos, ó. Vila Aliança, Vila Kennedy, Cidade Alta, Cruzada São Sebastião, Cidade de Deus. Esses lugares iriam absorver os moradores das favelas do Rio. Cara, o Rio tem favela pra caramba hoje, já tinha na época. Só que assim, a galera não pensou em pegar o cara, sei lá, nem do Morro da Providência. Pensaram em retirar gente que tinha em favelas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tipo a favela da Praia do Pinto. Favelas que ficavam em Botafogo, no Morro do Pasmado. Então assim, eram regiões específicas da Zona Sul, onde os caras foram removidos para morar no que ainda era um sertão. Zona Oeste do Rio de Janeiro, nos anos 60, vai por mim, era sertão. Mas se você constrói um conjunto habitacional ali bacana, urbanizado, eu posso até imaginar que a vida melhora. Agora, se você não urbaniza, se você não dá condições de governança municipal, é claro que essas áreas vão se transformar em áreas violentas, vão se favelizar e vão traçar o cenário que a gente tem hoje na cidade do Rio, que parece irremediável. Estava sendo debatido nos anos 60. Reforma bancária, galera. Pô, eu não quero falar mal não, hein? E nem quero dar nomes. Só vou fazer um sinal aqui, ó. O que vocês acham disso, galera? Banco. Como é que é os juros, hein? É legal? Fala pra mim. Cartão de crédito é bacana? Te tratam bem? Vocês acham que eles são piores do que agiotas? Isso pode ser tutelado através de uma reforma do Estado. Imagina a cara dos banqueiros quando eles ouviram isso. Reforma fiscal, rever a alíquota de imposto de renda, reforma universitária. Galera, vocês acham que a universidade tem que ser pública? Se tem que ser pública, tem que ser para todos. Mas aí tem um negócio chamado vestibular. Tem vários lugares do mundo que não tem vestibular. Você cria um outro modelo de acesso, o acesso é direto. O Brasil dos anos 60 tinha uma coisa muito irritante. E depois o Enem meio que voltou com isso em certo grau. Havia um vestibular chamado unificado e que não levava em conta a relação candidato-vaga. Era assim, havia uma pontuação a ser feita para o curso tal. Então, se você queria fazer direito na faculdade, sei lá, na UFRJ, na UEG, como se chamava a UERJ na época, você tinha uma nota a ser tirada, você tinha que tirar 7,8. Se você tirasse essa nota, você era aprovado. A galera conta que recebeu uma correspondência em casa. Quem já passou por isso sabe, né? O gostinho da aprovação. Aí você recebia a carta dizendo que você tinha passado. E aí você ia fazer a sua matrícula, né? Quando chegava lá, você descobria que não havia vagas. Porque aí as vagas foram preenchidas, obviamente, por aqueles que tiraram a nota maior. Começou a ter um monte de gente aprovada no vestibular, mas sem vagas na faculdade. Por quê? Porque para ter vaga na faculdade tem que ter investimento. Tem que abrir novos cursos, você tem que aumentar a demanda, você tem que aumentar o turno. Você precisa fazer uma reforma universitária. Reforma eleitoral. Deixa eu ver se você está esperto. Desde o final do Império, passando pela República até agora,
Quem é que tinha ficado excluído do processo eleitoral e foi excluído até os anos 80? Foram os analfabetos. Bicho, por incrível que pareça, o Brasil ainda tem analfabeto. Já teve muito mais. Porra, se o maluco é analfabeto, essa tragédia dele tá ligada a uma base do povo. Conceder voto ao analfabeto é permitir que uma parte grande do povo que nunca votou possa votar. E aí a gente cai naquela coisa do Gessé de Souza, né? Que virou até um grande vendedor de livros, né? A elite do atraso. A nossa elite é tão atrasada, é tão branca, é tão velha, é tão escrota, que esses caras também acham que tem uma parte do povo que não precisa votar nunca, né? A vontade eleitoral dela tem que ser decidida por essa elite. E olha que bacana, lei de remessa de lucros. Cara, remessa de lucro de quem? Do capital estrangeiro, cara. Capital estrangeiro se instala no Brasil e não tem limite para lucrar, o que acaba sendo um problema de arrecadação. Veja bem, essas reformas, elas eram totalmente desfavoráveis ao arranjo político predominante na República Brasileira. O João Goulart não era um revolucionário, mas ele estaria cutucando, estaria importunando, cara, esse tecido social tão poderoso. E aí, até diferente de hoje, que a gente tem uma crise política mais fragmentada, nesse caso, houve uma grande união contra ele. A grande mídia, o grande capital, os interesses estrangeiros, os setores conservadores, os militares, essa galera começou a conspirar abertamente pela queda do governo, que já não ia muito bem, sobretudo na questão econômica. E aí o João Goulart, como eu disse há minutos atrás, formado na escola varguista, ele dobra a aposta e tenta fazer como Getúlio fez na campanha do Petróleo é Nosso. Tipo assim, ó, se eu quero passar as emendas das reformas de base e o Congresso não quer aprovar, eu vou botar o povo na rua, vou botar a galera gritando, vou agitar a massa, vou constranger o parlamento e vou conseguir. Mais ou menos o que o Vargas fez com a criação da Petrobras. E aí ele faz um dos comícios mais tensos da história do Brasil, se não for o mais tenso, né? É marcado um encontro, cara, principalmente com a classe trabalhadora, na Central do Brasil, que fica aqui no Rio de Janeiro. E, cara, do lado da Central do Brasil existe o prédio do Comando Militar do Leste, né, que é o primeiro exército, o Exército do Rio. Então, assim, o Comando Militar nem precisou, sei lá, mandar alguém para ver o que o Jânio ia fazer, né? O que o Jango ia fazer. Os caras só abriram a janela. Então era um comício, cara, em que o João Goulart iria defender as reformas de base. Só que, cara, todo mundo foi nesse comício. Apareceu lá o Brizola, apareceram bandeiras do Partido Comunista, e ele acabou falando de improviso, cara. Então, sob muita pressão, levado ali pelo momento, creio eu, ele deu um contorno mais incisivo às suas falas, dando uma impressão, dando a entender que as reformas tinham que sair de um jeito ou de outro. Beleza. Poucos dias depois, até de uma maneira surpreendente, a direita brasileira, mas principalmente as famílias riquíssimas de São Paulo, setores religiosos, a galera respondeu o comício da Central à altura, fazendo a famigerada Marcha da Família. Pô, galera, marcha é uma parada sinistra, né? Quando você vai com a sua família,
Nem sei o que acontece. E aí tem aquele papo, né, bicho? Quem você chama pra marcha? Ah, sei lá, Marcha das Vadias, a Marcha da Maconha. Tem várias marchas aí. Agora, imagina você chamar Deus. Já andou com Deus? Deve ser sinistro. Tu tá marchando com a tua família e com Deus. Pedindo o quê? Pedindo liberdade, cara. Mas que liberdade é essa? Liberdade de acabar com esse governo? Porque vai ser exatamente o que vai acontecer. É uma parada que não está no quadro. E costuma não estar, né? Costuma não estar por aí. Mas é uma parada que é a gota d'água, a última treta, como diria o outro. Um dia antes do golpe de 64, o João Goulart foi convidado a participar de uma solenidade na sede do Automóvel Clube do Brasil, que ficava na Lapa. Essa solenidade era uma reunião feita por sargentos. Sargentos da polícia e sargentos do exército. Havia um movimento político também que vinha desde os anos 50, mas recrudesce no governo do João Goulart, que é um movimento de politização dos praças. Essa galera estava ali numa luta de representatividade política, aumento de soldo, coisa e tal. E o João Goulart, cara, ele simplesmente aceitou o convite, cara. Ele foi à reunião, ele vai, digamos assim, ficar do lado dos sargentos. Isso pegou muito, muito mal. Por quê? Porque na engrenagem militar é muito sinistra a questão da hierarquia, tá bom? O presidente é o comandante da nação. Se você vai derrubar o presidente, você vai quebrar a hierarquia. Você vai dar um golpe. E aí você tem que estar, digamos assim, convencido disso. É impressionante, né? Porque os caras que depois viraram presidente, Castelo Branco foi um deles, se tu perguntasse para eles se eles tinham dado um golpe, eles diziam que não deram golpe nenhum. Eles diziam que salvaram o Brasil do perigo comunista. Eles diziam que eles tinham feito uma revolução redentora. E diziam que só fizeram tudo isso porque o povo pediu. E, se tu levar em consideração isso aqui, sem querer passar pano nenhum, essa frase de que o povo pediu, ela é pelo menos uma meia-verdade. O João Goulart, ele vai ser derrubado na madrugada do dia 31 para o dia 1º de abril. Na verdade verdadeira, como diria o outro, foi dia 1º de abril. Mas se você comemorasse no dia 1º de abril, a piada ia estar feita. O golpe foi militar? Claro que foi. Mas ele foi militar, ele foi civil, e uma coisa que hoje em dia é importantíssima de falar, ele foi empresarial. Ele foi financiado por uma elite que tinha horror a qualquer tipo de reformismo, mas para o social. Apesar dos comandantes militares terem literalmente colocado as tropas nas ruas, a pá de cal para que o João Goulart fosse derrubado foi feita pelo Congresso Nacional. O Congresso que o salvou em 61 e permitiu seu retorno da China naquele arranjo parlamentar, dessa vez fez diferente. Sob a égide do Ranieri Mazzilli, foi feita uma sessão mista, e esta sessão, não tem vídeo disso não, tá? Mas tem áudio. Essa sessão feita de madrugada, ela afirma que João Goulart, nessa crise toda aqui que aconteceu, ele havia pego um avião particular e havia deixado o Brasil. Tem áudio disso, né? O presidente da Câmara fala, o senhor João Goulart deixou o país.
E é maneiro, né? Porque quando o cara fala isso, você ouve outros tantos gritando que aquilo era uma mentira. E era mesmo. Porque João Goulart estava no Rio de Janeiro. Na verdade, ele pegou um avião para Brasília. Para resolver, ou tentar resolver. Mas quando ele pousa em Brasília, ele recebe duas notícias. A primeira, ele não é mais presidente do Brasil. Porque a Câmara decretou que a cadeira estava vaga. E a segunda, além de não ser mais presidente, ele e toda a sua família estava sendo expulso do Brasil. Os caras permitiram que ele passasse em São Borja, pegasse as suas coisas e rumasse para o exílio. O exílio político, que ele nunca mais voltaria, diga-se de passagem. Ali do ladinho, no Uruguai. No dia 2 de abril, começaram a resolver essa treta, acordando a eleição do Marechal Castelo Branco, que era para fazer um governo provisório, mas acabou virando um regime de 21 anos. E aí a gente vai falar disso na próxima aula. Valeu? Grande abraço.